secretário de Educação, Wagner Idade, né? Também a dona Lenia, né? Vou passar a bola aqui agora para a diretora pedagógica, Ionara. Ionara, bom dia. Bom dia, Neto. Bom dia a todos. Nesse momento que a Secretaria de Educação do município de Jabaíra, que também está transmitindo esse momento pelo Facebook, convida toda a comunidade e escolas do município abairense para falarmos sobre o projeto História Local Regional na Escola. Um projeto que tem como finalidade suprir com a necessidade de valorização do estudo da história regional e local na educação básica, uma vez que estudar o município é importante e necessário para o aluno, na medida em que ele está desenvolvendo o processo de conhecimento e de crítica da realidade em que está vivendo. Gostaríamos de dar abertura ao nosso evento, solicitando a atenção de todos para ouvirmos o hino de Jabaíra. Vale verde de serras, no colo da mãe
nossa convidada especial de hoje, né? Marilene Prado, conhecida mais como Dona Leninha. Ela falará daqui a pouco, mas para maiores esclarecimentos sobre o projeto, nesse momento eu convido o secretário de Educação, Wagner Almeida Alves Ribeiro. Verdade, aperta esse cabo aí, aperta um pouco em cima dele aí. Aperta. Aí. O microfone está na sua frente. Verdade. Puxa o microfone um pouco pro lado aí. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Queria, primeiramente, agradecer ao nosso querido bom Deus por estarmos aqui nesse momento, vivos, bem de saúde, né? Produzindo, trabalhando em prol da educação do nosso município. Quero agradecer também ao diretor da Rádio FM, Valdez, por sempre ceder esse espaço democrático, né? Todas as vezes que a educação necessita. Agradecer o nosso querido locutor Neto, agradecer aos diretores de todas as unidades escolares, aos vice-diretores, às coordenadoras pedagógicas, agradecer aos alunos e alunas, agradecer aos nossos ouvintes e telespectadores, né, já que estamos também sendo transmitido pelo Facebook da rádio e também pelo Instagram da nossa diretora pedagógica Ionara, e depois a gente vai replicar essa transmissão lá no Instagram da Secretaria e também na página da Secretaria no Facebook. Agradecer a presença ilustre da nossa querida Dona Leninha, escritora. Ontem foi homenageada no município de Ceabra, né? É uma grande alegria para todos nós avairenses, Dona Leninha. Dona Leninha, além de autora do brasão do município de Abaíra, é também autora do brasão do município de Ceabra, né? Como o Nara aqui disse, é autora da letra do hino de Abaíra, né? Com a música do saudoso maestro Rodim Melo, uma pessoa que tem uma contribuição muito grande, não só na educação de Abaíra, mas na educação de Ceabra, na educação do município de Valença, onde ela também trabalhou na educação. Então é uma satisfação muito grande aqui, Dona Leninha, a sua presença. Ilustra demais e abrilhanta aí o nosso projeto. Quero, depois dos agradecimentos, né, dizer que é uma enorme satisfação que estamos aqui hoje para falar desse tão sonhado projeto. Um projeto que há muito tempo foi sonhado por mim, porque eu acho e tenho certeza que a gente tem a obrigação, as escolas têm a obrigação de passar, de falar sobre o município de Abaíra, sobre a história, sobre a cultura do município de Abaíra, até porque, como se vê lá nas propostas do PCN, né, os parâmetros curriculares nacional, que diz assim: os estudos de história locais constituem o ponto de partida da aprendizagem histórica, uma vez que permitem a abordagem dos contextos mais próximos em que se inserem as relações sociais entre os professores, os estudantes, e configura-se como um espaço-tempo de reflexão crítica acerca da realidade social e, sobretudo, referência para o processo de construção das identidades desses sujeitos e de seus grupos de pertença. Os estudos de história local desenvolvem nos alunos a capacidade de analisar criticamente o seu entorno social, escolar e social, ao mesmo tempo que cumprem um papel de facilitar a estruturação do pensamento histórico e de lhes fornecer um quadro de referências que os ajude a tomar a consciência do lugar que ocupam no processo da evolução das comunidades local e nacional.
O nosso município de Abaíra, ele se insere em uma região recheada de múltiplas identidades. Aqui nós temos, por exemplo, 2 localidades que notadamente são localidades quilombolas, né? São descendentes dos negros que vieram da África para trabalhar nas terras, no cultivo da terra e etc. E essas localidades, por mais que a gente saiba que são quilombolas, pouco se sabe da história dessas localidades. E a gente vai ter a oportunidade agora, com esse projeto, de contar um pouquinho. Na verdade, a gente vai, nesse projeto que eu disse que eu sonhei, né? E muito com isso, mas eu, como professor, eu não tinha força, não tinha condições de implantar. Agora, como secretário de Educação, né? Como representante da pasta da Educação, a gente resolveu agora, no ano 2021, dar andamento nesse projeto. Por mais que alguns professores, poucos, mas alguns, reclamaram um pouquinho, porque dizendo que eles estão atarefados e que um projeto a mais seria mais trabalho, né? Eu quero lembrar aqui que o nosso Estatuto do Magistério, né, do servidor do Magistério, lá na parte que fala de deveres, no artigo 25, inciso 3, fala claramente sobre esses estudos complementares. Eu não vou aqui me alongar muito, até porque a gente tem um cronograma aqui a cumprir. Mas está lá no artigo 25, inciso 3, que fala da importância de se fazer esses projetos, e que é um dever da escola, que é um dever do servidor, né? Nós somos servidores públicos, e eu sempre digo que quando a gente perceber, quando a gente for parar mesmo para entender um pouquinho o real significado da palavra servidor, a gente vai ser um funcionário melhor. Eu sempre digo isso nas reuniões. Então, esse projeto, na verdade, ele vem complementar uma obra que já está escrita e que a gente não precisa tirar uma vírgula sequer, nem colocar um pontinho, porque a obra da escritora Marilene Prado Pires, a nossa querida professora Leninha, ele é maravilhoso. Ele conta a história do nosso povo, que é a nossa história, né? Os causos que ela ouviu, que ela presenciou e que ela pôde ouvir do saudoso pai dela, que eu tenho uma grata lembrança, porque meu pai tinha muita amizade com o seu Zeca Prado, e nos começos de noite, né, quando meu pai viajava muito, mas quando ele estava aí, era o ponto dele ali de estar prosando com o seu Zeca Prado, e eu, meninote, eu vinha, porque eu também gosto de história desde pequeno, né? Acho que foi por isso que eu procurei a história, né? Eu me formei em História pela UNEB, em Enseada, exatamente por gostar de história. E esse projeto ele vai, na verdade, complementar, porque o seu livro conta a história da sede, basicamente da sede, né? E agora nós vamos ter a oportunidade de contar a história de Catulés, que é lindamente, a história de Catulés é linda, assim como é a história de Abaíra, a história do Engenho, a história do Ribeirão de Baixo, a história de Ouro Verde, a história de Catulés, eu já falei, a história de Curralinho. Muita gente não sabe, mas fatos da história do Brasil se passaram aqui em Abaíra. Eu vou citar os 2 mais importantes, que é a passagem da coluna Prestes, por Catulés e Curralinho. Em Curralinho, inclusive, o prefeito Diga sabe, porque acho que no primeiro ou segundo mandato dele ele tentou, né, preservar uma casa lá, mas infelizmente a casa que Luiz Carlos Prestes, né, o Cavaleiro da Esperança, pernoitou ali na região da Água Suja, do lado de Abaíra, esperando o rio Água Suja, o rio do mesmo nome, diminuir para que eles conseguissem passar para o município de Rio de Contas. Então é um fato histórico que está na história do Brasil e que o grande escritor, historiador Renato Luiz Bandeira conta nos seus livros, né? Ele fala muito bem que em Catulés foram as podreadas que passaram, mas que em Curralinho foi o grosso da coluna, Arthur da Tábua, e o próprio
do próprio Luiz Carlos Prestes, né? O nosso Prestes. E outro fato muito importante que a gente vai contar é a passagem também de Lamarca pelo município, né? Que está na história do Brasil, é livro, é filme, e muita gente não sabe que o capitão de artilharia do Exército, né, que desertou do Exército, ele passou aqui em Abaíra, desceu de helicóptero aqui, acho que eu não era nascido, o senhor era nascido, eu era muito pequeno, mas por coincidência o meu pai era o delegado na época, né? E foram lá e disseram, olha, pousou um helicóptero aí. Ah, meu pai, coitado, ele sozinho, sem arma, sem nada, para que ele ia enfrentar um capitão do Exército, né? E ele colheu as informações que ele tinha que colher aí, e levantou o voo e foi embora. Passado pouco tempo, ele foi morto aqui na região de Brotas de Macaúbas. Então é essa história aí que a gente pretende contar, E eu disse para Nara assim que, na verdade, Nara, nós estamos plantando uma semente. E essa semente, a mesma semente que a senhora plantou, quando a senhora começou a escrever seu livro, e a senhora vai contar aqui para a gente, nós estamos plantando aqui também essa sementinha, e dessa semente a gente tem certeza que dá alguns anos para frente aí nós vamos colher bons frutos. Então não vou me alongar muito, desejar um feliz sábado para todo mundo, um bom dia, e vamos continuar aqui com o nosso projeto. Obrigada, secretário. Como ponto de partida para esse estudo, como o secretário já mencionou, Muito obrigada, senhor secretário. Como ponto de partida para esse estudo, né, que vamos desenvolver com esse projeto, nós contamos com o livro Com Abundância e Muito Mel, da autora e nossa ilustre conterrânea, Marilene Prado Pires, a quem gostaria de convidar agora. Bom dia, dona Aninha. Assim carinhosamente conhecida, né, pelos conterrâneos aqui do nosso município. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu gosto muito, em princípio, eu quero agradecer também a Deus pela oportunidade. Gosto muito de escrever, mas não gosto de falar. E tenho, assim, um pouco de temor de microfone na minha frente. Mas não poderia deixar de colaborar com esse projeto, que realmente é importante. Segundo Teresa Nildekoff, uma escritora argentina, ela disse que o homem é necessário começar a conhecer o lugar onde ele está inserido, para depois aí ele galgar voos. Então, foi muito feliz esse projeto, para que as pessoas valorizem o seu espaço, para depois ele alçar voos, né, para outros recantos. Gostaríamos de saber da senhora como surgiu a ideia de escrever o livro Com Abundância e Muito Mel. Olha, depende de cada pessoa como escrever um livro. No meu caso, foi bem anterior, porque lá em casa, meu pai, ele gostava muito de ler, e nos passou essa mensagem, esse conhecimento. Ele assinava, na época, o Cruzeiro, o Diário de Notícias, à tarde, e o Diário Oficial. Então, quando ia a Salvador, às vezes a gente esperando um brinquedo, ele trazia livros, porque Monteiro Lobato, na época, era um escritor que os livros dele eram vendidos em bancas de revista, e eram livros interessantíssimos de Monteiro Lobato. Ele contava as histórias, por exemplo,
no sítio que ele criou, criou um sítio, dali saía tudo, geografia, história, gramática, tudo, e a gente aprendeu muita coisa, aprendeu a gostar de leite. Então, e também ouvia muito as pessoas, os moradores antigos gostavam de ouvir as histórias, e foi aqueles fiapos de conhecimento que foi juntando e na minha mente para depois surgir a obra. Muito bem, dona Maria. E quais foram as suas fontes? As minhas fontes foram exatamente ouvir pessoas, ler muito, livros, jornais, pesquisar na Biblioteca Central lá em Salvador, sempre que tinha oportunidade, e tive também o privilégio de estudar em duas cidades da Bahia, que são, acho que exemplo de cultura, que foi em Caetité, em primeiro lugar, depois Rio de Contas, e tive acesso em muitas bibliotecas e também pessoas, aquelas senhoras. Eu ficava encantada porque lá em Rio de Contas, em Caetité, as senhoras mais idosas, tinha uma vizinha minha em Rio de Contas, Dona Maria Cândida, que ela tinha o livro de Dante Alighieri. Eram 2 volumes grandes. Aí ela me perguntou, minha filha, você quer ler? Mas eu não entendi aquelas histórias porque eu ainda era muito imatura culturalmente e também como pessoa, né, que ainda era adolescente. Mas tinha bibliotecas riquíssimas. Em Caetité, o professor Alfredo Silvão, ele era professor do seminário, também tinha uma biblioteca, no início ele colocou, gosto de emprestar os meus livros, mas sei que os bons amigos não tomam livro emprestado. Porque, na verdade, você empresta o livro e para você tê-lo de volta é difícil. Mas tive acessos assim a você beber na fonte de pessoas intelectuais, só lhe acrescenta. Então foram esses, a internet depois, veio a internet, me ajudou muito a pesquisar e confirmar os conhecimentos que eu já havia adquirido, e assim foi que foram as minhas fontes, especialmente na casa de Tia Tonha. Quem é Tia Tonha? Tia Tonha era a mulher de Francisco Cardoso, que tinha uma farmácia, o pai de Dalila, Zeni, e aí ela era filha de Ana Vitória, que casou com Joaquim José de Azevedo. E então lá chamava de Zezé. De Zezé eu ficava sem saber que era depois que eu fui buscar quem era de Zezé. E eu ficava admirada com aquela porção que era sobrado. Na época da minha infância, quem era o morador era Toninho Ribeiro. Eu pensei que fosse ele que construiu. Não, quem construiu foi Dindim Zezé. E aí eu fui, depois a gente vai amadurecendo, buscando a história, vim saber que foi a primeira casa, a igreja. Então, por isso que eu falo muito no hino sobre Nossa Senhora, não por uma questão religiosa, mas por uma questão realmente de respeito à história da cidade. Na história, dona Maria, quais foram as suas principais emoções durante a produção e a publicação do seu livro? Olha, a história, a cada página que nasce, você vai sentindo uma emoção diferente. Eu procurei, assim, no início, fazer uma cronologia dos fatos. E quando eu via que o livro ia ficar muito maçudo, assim, porque é mais um documentário. Então eu procurei intercalar causos, né, da minha infância. E também com cuidado para não machucar as pessoas, porque a gente vê contar casos assim,
medo que as pessoas mais antigas, na minha geração, contavam casos assim que corria de romãozinho, essas coisas. Então eu não quis focar muito sobre isso, só casos menores assim, de ajuda, de importância das pessoas que construíam a cultura da cidade. E foi muito gratificante, foi muito bom. Então, como eu disse a vocês, com o tempo eu fui juntando aqueles fatos, mas o clique mesmo para escrever foi um baú que meu pai tinha no subloja, no sótão da subloja, tinha um baú que era ninguém tinha acesso. E ele criou, inclusive, muito sabendo que ele era, uma figura chamada Condonga, que era uma máscara que ele usava. E depois, mais tarde, conversando com ele, ele me disse, saí porque eu queria aquele Condonga, porque ali, naquele baú, não era guardado assim só coisas, documentos importantes, mas também eram as economias para eu honrar os compromissos comerciais. E lá em casa era muito frequentado por crianças, porque os amigos iam. Aí ele criou essa figura e todo mundo tinha medo de aproximar. Ninguém tinha coragem de subir e ter acesso a esse baú. Depois que ele faleceu, eu já estava morando em Valença, aí tirou a loja e esse baú foi para o fundo, lá no depósito no fundo da casa. Então, quando eu cheguei, que abri, o PIN já tinha tomado muita coisa, desfeito muita coisa, mas o que eu pude apurar me ajudou muito. Lá estava certidão de venda de escravo, porque o descobridor do primeiro diamante de Mucugê foi o bisavô dele. Então, era o irmão que tinha vendido o escravo, estava lá. A certidão, inclusive, no livro tem a cópia. E vários documentos, aqueles documentos todos que estão no livro, foram encontrados nesse baú. O boletim escolar do pai dele, de 1583, manuscrito, o professor dando a nota, que o pai dele era Odilon do Prado Novaes, e aí tinha esse boletim que também está no livro, muito interessante, muita coisa boa. E aí foi o clique que me deu para registrar esses fatos, com mais a história de Abaíra, que eu achava assim, que um povo sem história, sem memória, é um povo que não tem valor, não tem cultura, não dá valor ao seu lugar, né? Então eu achei muito importante registrar esses fatos. E foi muito emocionante. E a publicação, é muito difícil você publicar um livro por conta própria, sem nenhuma ajuda. Foi pela editora baiana, dos diários oficiais, Editora Gráfica da Bahia. Eles exigiram que eu pedisse o registro na Biblioteca Central do Rio de Janeiro para pedir os direitos autorais e também os custos altos. E eu morava no interior, na época eu morava em Valença, e tinha quase sempre era chamada para pedir uma pessoa para fazer o revisor. E todos os revisores cobram muito caro. E quando o livro foi publicado, Álvaro Cardoso, ele era meu primo, era neto de tia Tonha, filho de Dona Zizinha, não sei se vocês conheceram. Ele faleceu já, uma pessoa assim, uma sumidade. Aí ele disse, Lime, por que você não me procurou? Mas eu disse, Álvaro, você acredita que no momento de aflição ele trabalhava na UFPA e era revisor lá. Mas eu não tive esse privilégio de Álvaro ser meu. E foi a própria editora quem fez a revisão. Eu vi depois de publicado algumas falhas,
assim, mas coisa irrelevante. É muito emocionante ouvir, dona Leninha. Eu vejo que a senhora também está muito emocionada. E assim, a gente não poderia, né, desenvolver esse projeto sem ouvi-la. E então é muito especial a sua presença aqui hoje. E para finalizarmos, eu gostaria que a senhora dissesse só mais um pouquinho o que achou desse projeto na escola. Olha, eu achei muito importante. Eu já fui professora aqui, na minha época, existia a matéria, a disciplina História do Município. E nós chegamos aí a Catulés fazer uma pesquisa. A turma, eu não me lembro, eu não sei se foi a primeira turma que teve, era no curso de magistério já. Então nós fomos de caçamba a Catulés, levantamos muitos dados, mas que eu não pude acrescentar no livro, porque dependeria de mais pesquisas. Mas eu sei que lá tem um lugar chamado Guarda-Mó, que era o guarda-mó do Império, porque lá produzia ouro e tinha a cobrança, né, dos impostos, que era a derrama. Então, a gente descobriu isso. A igreja tem uma história muito bonita, que o pai perdeu o filho e achou ali naquele lugar. São histórias assim, que a gente foi pouco tempo que ficamos em Catulés, porque dependia de almoço, naquele tempo não era nada fácil. Tudo era muito difícil. Eu fazia uns desfiles aqui, da escola, e era a maior dificuldade. As bandeiras do Estado, meu pai me deu os retalhinhos que sobravam lá na loja, eu costurei na máquina todas as bandeiras. Porque eu acho o seguinte, que a escola também tem que dar um pouco à comunidade uma satisfação do que ela faz. E eu queria mostrar à comunidade o que era que a escola passava para os meninos. Então, desenhei no mapa, foi até Dedinho que me ajudou, Tadinho, que era o diretor, o mapa do Brasil, e todos os estados iam para aquele determinado espaço geográfico para mostrar. Vinha muita gente da zona rural, já era tradição dos desfiles de 7 de setembro. Então a gente contava sempre a história de Abaíra, aí colocava futebol, que os meninos pediam, tínhamos o nossa fanfarra, éramos da sociedade que nos emprestaram, então era tudo muito difícil. Mas a gente conseguia fazer. Eu me lembro que quando estava colocando a luz aqui, a CESP, e tinha os fios mais grossos, e a gente precisava escrever SESC Centenário da Independência e botar flores ao redor. Aí íamos de casa em casa pedindo para que ornamentar aqueles atos, e fazíamos na cara e a coragem. Mas vocês estão de parabéns, o projeto vai complementar muito. Ele disse que o livro, mas vocês podem buscar mais coisas aqui. Eu sei que o prefeito, ele tem dificuldade hoje, eu não sei como está o processo da mina, que está dentro do município e hoje, não sei se ainda está em Piatã, não sei como é que está o processo, mas a gente lá no mapa também, a gente pesquisou isso, o lugar onde começa a extrema do município, que é o ponto, a extremidade, você passando em linha reta, ele está dentro do município de Abaíra e Piatã fez isso. Então, são muitas coisas que vocês irão confirmar, e a história de Catulés, na verdade, é muito linda. Muito linda mesmo. Gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Na verdade, Nara, passou ali na minha cabeça que parece que eu esqueci de agradecer aos professores e professoras, né? Mas estava escrito ali, eu até anotei para não esquecer e acabei me esquecendo. Os professores e professoras, eles são, na verdade, o combustível
juntamente com os alunos, desse projeto. Então a gente não poderia nunca deixar de agradecê-los. E nós visitamos todas as escolas, praticamente todas as escolas, né? Faltaram algumas escolas da quinta série, não é nada. E a gente teve uma conversa muito franca com os professores, né? Mostrando a importância do projeto, mostrando também a importância de outras mudanças que nós fizemos, principalmente na grade curricular, né? Eles acharam estranho no momento, mas depois da explicação todo mundo entendeu que, na verdade, as mudanças que nós fizemos eram mudanças que nós teríamos que fazer mesmo, porque está lá nas leis maiores, né, que regem a educação, não só de Abaíra, mas de todo o Brasil. Eu queria fazer uma pergunta aqui para a dona Leninha, porque eu disse, né, que ela é autora do brasão de Abaíra, também do brasão de Ceabra, mas é autora também da bandeira abairense. Confere, né? Então eu gostaria de que a senhora falasse um pouquinho da inspiração da senhora, né, para fazer a bandeira, porque ela é toda simbólica, ela tem muita representatividade ali, né? A cruz, quero que você fale um pouquinho da cruz, um pouquinho das cores, principalmente. Olha, eu, por ter morado em Caeté, existe lá muitas casas que logo na soleira da porta, assim, acima, tem o brasão da família. E aquilo ali me chamava muita atenção, inclusive a casa de Anísio Teixeira, do Barão. Eu morei na Rua Barão, nas casas tinham muito essa. Hoje eu não sei se existe mais. É o Barão de Macaúbas, né? Não, Macaúbas é Rio de Contas. É o Barão de... Eu não me lembro o Barão. A memória falou. Mas a rua que eu morava era a Rua Barão. Então tinha esses, me chamava muita atenção. Aí eu comecei a estudar, porque chama-se descrição heráldica para se fazer um brasão, inclusive da maçonaria também. Daqui eu fiz. E você conta aquele brasão conta uma história. Ali o de Abaíra, ele tem dividido em 2 sabres, que chama sabre das divisões, a linguagem heráldica, com as cores da Bahia, vermelho e azul, e tem uma faixa com a data da emancipação. A cruz representa a igreja, que foi a primeira construção. A estrelinha tem homenagem a José Joaquim de Azevedo, que foi o fundador. E tem também um pezinho de cana, que era a produção que alavancou a criação da cidade, né? Do povoado na época. Então, tem um ramo nas laterais, eu não sei se precisar mais como é que se tem alguma produção do lado, ou se ele... Eu não sei mais, assim, não tenho em mente como é esse brasão. Mas, basicamente, as simbologias são essas. Conta a história de Abaíra também. E a bandeira? A bandeira é a cor branca com um brasão no centro, escrito Abaíra. Basicamente é porque o brasão de armas é que dá para os municípios, sim, e tem uma coroa mural de 5 riachos. Não tem nada, não. Tem obrigada, Tia. Essa cruz representa a igreja, que é a primeira construção. A estrelinha é homenagem ao Dr. J. Seabra, Joaquim José de Azevedo, e embaixo o pezinho de cana, que é a principal produção, com a data de emancipação, e uma coroa mural, que é a força e a união do povo abairense. Eu tenho a descrição heráldica no livro dele.
dessa simbologia. As cores são em homenagem ao Estado. Quer fazer alguma pergunta? Então, dona Leninha, nós gostaríamos de agradecer profundamente a sua especial participação e contribuição, né, à comunidade havaiense e também ao nosso projeto. Quero dizer muito obrigada mesmo de coração por a senhora ter, né, se disponibilizado a estar aqui com a gente hoje. E quando a senhora falou que a escola tem um dever, né, com a comunidade, eu gostaria de dizer que a culminância desse projeto, a programação que nós temos, é de um dia apresentar toda essa história em desfile, né, de 7 de setembro, e com a senhora sendo homenageada, né, com certeza. Já foi homenageada no nosso último desfile, né? Infelizmente ela estava viajando, não pôde participar, né? A gente homenageou, além de Marilene, o maestro Odinello, né? Mas dessa vez a gente quer fazer ainda uma coisa maior, focada mesmo nesse E com a presença mas dela. que a gente vai conseguir agora, se Deus quiser, com esse projeto. Eu quero pedir essas desculpas porque eu talvez não tenha correspondido com as perspectivas de vocês, mas a gente tem muita experiência assim de vida, porque nós não tivemos filho, e nosso filho foi o quê? Primeiro a gente conheceu o Brasil, nós fizemos isso. Depois de conhecer o Brasil, a gente foi conhecer a Europa. Tivemos o privilégio de conhecer quase toda a Europa. Depois da Europa, fomos para depois da América do Sul, com exceção de Equador e Peru, porque a altitude, a gente tinha medo da nossa idade, não existia altitude. Conhecemos a América Central, aquela região de Haiti, pelo Caribe. Depois da Europa, a gente conhecemos uma parte da Rússia, conhecemos bastante a Europa. Agora nós estamos com a passagem para ir para Dubai, Singapura e Vietnã. Quando nós chegamos em Salvador para viajar, chegou a pandemia, né? E aí nos bloqueou, que a Ásia a gente não conhece. E aí essas coisas todas ficam muito importantes na vida, porque você vê vários tipos de cultura, até na própria Europa. Eu observava sempre as igrejas. A Espanha era as igrejas ortodoxas, as igrejas, as mesquitas foram transformadas em igreja católica e ortodoxa. E na Turquia, as igrejas eram católicas e foram transformadas em mesquita. Então você observa assim a cultura do povo, como foi a Grécia foi influente, muito influente na Europa, a cultura grega, inclusive Veneza era uma cultura grega. Depois os romanos foram chegando e hoje a gente vê também que está muito perigosa, a Europa está muito perigosa. A primeira vez que a gente foi na França, lá em Paris, a cidade era outra, porque hoje, depois da guerra da Síria, aqueles refugiados chegaram, hoje está perigosa a França. Paris não é mais Paris como a gente foi a primeira vez. Nós fomos em 2010 a primeira vez e fomos o ano retrasado. Você tem medo hoje de andar por Paris, porque está um lugar perigoso de pessoas dormindo embaixo dos viadutos, parecendo até aqui um pouco as coisas do Brasil que tem. Eu fiquei assombrada, inclusive eu saí com o Joaquim, porque nós estávamos hospedados junto à Torre Eiffel, que dava para se ir de pé. E no meio do caminho, um rapaz nos seguindo. E eu disse que esse cara está nos seguindo. Aí nós voltamos, entramos numa bomboniere, aí ficamos um pouquinho e voltamos.
E aí eu observei, ele não estava mais, e era um desses refugiados. Também em Nice, você fica apavorada com tanta gente estranha, aqueles pessoal de burca, sabe? E teve um que puxou o filho de uma mulher e ela ficou apavorada e chegaram vários. Nós estávamos tomando um cafezinho, porque lá na Europa tem muito café assim nas calçadas. E ele tomou a criança e a mulher ficou toda a linguagem deles, né? E a gente apavorado assim, meu Deus, aqui não sai daqui. Hoje não é a Europa um lugar bom para a gente passear. E os Estados Unidos também, a gente foi. Os Estados Unidos é uma imponência. Antes, quando o Trump era o presidente. Mas hoje eu soube que depois desse... Aí que os Estados Unidos está tomando um rumo muito diferente. Nós fomos a Washington, a Casa Branca, estava toda policiada, tudo, estava muito próximo das eleições e já fazendo uma política lá, a política é séria, né? Muitos estados, a federação, muitos assim já estavam dominados pelo socialismo. Eu não sou muito chegada a falar de política não, mas a gente precisa mostrar que a coisa está muito perigosa pelo mundo afora. Não sei se eu saí do script aí de vocês. Não, a senhora falou um pouquinho da história de cada lugar, né? Mas realmente que é importante a gente estudar também, né? A nossa história, para também compreender depois, né? A gente precisamos conhecer primeiramente a nossa história. Né? Claro, a partir da nossa realidade. A partir da nossa realidade, para conhecer as outras. Isso tudo que eu fiz foi depois do livro. Quer dizer, antes do livro eu já estava aqui pela América do Sul, Brasil, depois aí partimos para a Europa, já mas bem conhecendo o nosso país. E o país o Brasil também é um continente que cada um tem sua especificidade, até o Nordeste. O Nordeste lá de cima é diferente do nosso Nordeste aqui. Porque o povo nordestino lá de lá do Ceará, do Rio Grande do Norte, da Paraíba, eles são muito dinâmicos, trabalham muito. Você vê que cada porta tem uma barraquinha com ponto cruz, com arte. Eles gostam muito de arte. E o baiano, ele é mais assim. A gente teve a oportunidade de morar em Valença, que já é quase assim, perto de Léo, já vai chegando mais. Mas é diferente. Quando você chega na extrema Minas com Bahia, você já sente a diferença. Então, dona Leninha, nós gostaríamos mais uma vez de agradecer, viu? E muito emocionados, né? Estamos com toda essa contribuição que a senhora nos deu aqui hoje. A gente pretende, Nara, contar com a participação dela aí no desenrolar do projeto. Pretendemos continuar, né, contando com essas contribuições, porque o projeto ele será desenvolvido durante todo o ano letivo e a cada trimestre nós vamos ter uma culminância, né, uma apresentação. Provavelmente aqui também na rádio a gente vai dar essa devolutiva à comunidade, né? E aí contamos com a senhora em um outro momento, tá? Muito obrigada por hoje. E também agora, neste momento, para contribuir e mostrar também o seu apoio ao nosso projeto, eu convido o senhor prefeito do nosso município, Edivaldo Silva. Seja bem-vindo, senhor prefeito.
Obrigado, Lara. Obrigado aí, Neto, todos os componentes aqui da Rádio FM. Quero aqui cumprimentar todos aqui no estúdio, a Dádio, o secretário de Educação, a Nara e a nossa Lamoarte aí também, que está à frente, principalmente agora desse projeto. Deixei aqui por último e quero pedir permissão para poder cumprimentar de forma especial a minha tia Leninha, né? Esse termo tia, eu me lembro quando ela lançou o livro dela lá na Câmara de Vereadores, e o meu discurso foi realmente focado inclusive nessa palavra tia, porque quando eu era criança, eu era louco para ser sobrinho da tia Leninha. Os meus amigos, né, que eram sobrinhos realmente de sangue, amigas, etc., já chamava de tia Leninha, né? E eu não podia chamar, porque ela não era minha tia, né, de sangue. Mas o destino quis, né, que hoje, além de tia, né, de forma realmente oficial, porque não deixa de ser, ela também é comadre, né, que batizou a minha filha Ravena, e também é a minha cunhada, porque eu tenho aí também como irmão o nosso amigo Joaquim, que é irmão da maçonaria. E dizer da contribuição dessa cidadã, né? Não só para a Bahia, mas para várias cidades aqui da Chapada e também do Recôncavo, né? Especialmente Valença, etc., Caisté, por onde ela passou, especialmente a Bahia, né? Ceabra também, onde ela morou. Então, alguém que realmente pode escrever abaixo, né? Que cumpriu com a sua tarefa, com o seu dever, principalmente na educação. Queria eu, Leninha, seguir os seus passos, né, de não saber falar aqui no microfone, mas saber ter esse conhecimento, né, cultural que você tem, que me inveja. Não sou de ter inveja das pessoas, mas daquelas pessoas que têm cultura mesmo, a gente às vezes almeja ser igual. E dizer que Deus, né, não fez as pessoas perfeitas, porque também se a senhora soubesse falar com eloquência como os políticos, aí também era querer demais, dona Leninha. Mas parabéns pelo teu trabalho, né? Contribuindo para a Bahia da forma que contribuiu e que vem contribuindo, né? Esse teu jeito humilde de ser, né? E que leva essas mensagens, né? Com tanta dedicação, principalmente à minha terra, né? Lembro de quando era criança dos desfiles, né? Principalmente esse desfile que a senhora disse das bandeiras de cada estado, eu estava presente. Tudo que a senhora disse aqui, muita coisa eu participei como criança. E tenho o prazer, né, de tê-la hoje aqui, juntamente na Rádio FM, falando desse projeto encantador. Né? Dade fala que é um sonho, mas também é um sonho meu, Dade. Não só de ser dessa forma, mas eu quero até complementá-lo, inclusive com mais apoio, né, que eu quero dedicar todo o apoio da administração em cima disso. Talvez nada tenha aí perguntas para fazer, mas é aquela coisa, a gente acaba já adiantando aqui no enredo, né? A minha primeira pergunta já era mesmo essa, que você achou do projeto História Local Regional na escola? Importante demais, e é o que eu estou, né, complementando, eu quero complementar, eu quero participar, eu quero viver junto com vocês esse projeto. Inclusive, já tem uma área determinada para a gente fazer um museu. E tudo aquilo que Dona Leninha tem, né, que eu tenho um baú também, Dona Leninha, da tia Sina, fiz questão, foi uma herança. Tia Leninha. Eu fiz questão de querer de herança, né, da minha tia Sina, o baú dela, onde tem várias coisas, vários documentos importantes, principalmente da família, né, que foi também importante para a Bahia, né, o meu saudoso avô, o Bino Silva, né, que dentro das suas limitações foi um dos primeiros, né, professores aqui de Abaíra. Me lembro que lendo umas atas na Filarmônica, eu sou muito curioso, às vezes quando eu frequentava a Filarmônica, eu passava horas lendo as atas, né, onde Dona Regina chegou a ser presidente, secretária, o Bino foi presidente da Filarmônica. Inclusive, tem uma ata onde ele resgatou a Filarmônica que estava parada, né? Isso é 1940, alguma coisa, está tudo isso lá registrado e a gente não pode deixar perder. Então, por isso que eu quero, na complementação do projeto, abrir um espaço para a gente também criar, né, um museu, uma ala, né, para a gente colocar todos esses documentos de forma oficial e buscar no distrito, nas
comunidades, alguns documentos também que estão perdidos. Eu tive o prazer de conhecer uma casa no Mendonça, ali perto dos Correias. É um casarão, no mesmo estilo do casarão da Água Suja. E ali também foi tirado um baú que está com a dona Zezé lá em Catulés, que tem tudo, tem notas promissórias de 1700 e alguma coisa, quando ainda a Bahia era Tabocas, chamado Tabocas. Estava lá, tem lá um documento, que esse documento está em São Paulo hoje. Inclusive, um dos filhos da dona Zezé me ligou, que estavam colocando isso na Bolsa de Valores em São Paulo. Eu fiquei, poxa, se eu tivesse condição, eu arrematava, né? É um documento que dava, é uma patente que dava poderes ao dono daquela casa na época, a comandar a região. Então, pela história, existia aquela casa, né? E as outras, como Água Suja, aí vinha Piatã, Rio de Contas. Era um tripé que tinha na região, onde o imperador na época, né? Dava essas patentes para poder essas pessoas comandarem a região, né? Então a Bahia tem história. Quero aqui só fazer uma correção à data, que ele é novo, mas eu estava presente o dia que o helicóptero desceu na praça ali do lado da igreja, né? Vim correndo para ser um maluco, criança, que eu tinha 6 anos, 7 anos. Mas não era a Lamarca que estava no avião, na aeronave. Era a polícia dando suporte às Kombi cheias de armamento e policiais que vieram atrás. A Lamarca já estava em Brotas, na cabeça, passou por aqui, mas já estava em Brotas. Mas eu posso descer? Ele desceu. Não, ele não desceu, ele não estava de helicóptero, né? Então, quando eu li o livro, esse livro foi editado, né? Foi lançado em 1970, né? Quando ele morreu, logo depois saiu o livro. E aí eu fiquei curioso e fui até Brotas e Macaúbas conhecer a história de Lamarca, né? Porque Eudorico é filho de Brotas e ele foi para lá porque Eudorico era conhecido dele no Rio de Janeiro e ele queria fazer essa revolução, né? Armada, porque era capitão do exército, revoltado com a situação que vivia o país, ele queria mudar a realidade do país. E aí foi quando ele saiu do exército com a Kombi cheia de arma, foi perseguido, mas conseguiu, com um plano que ele já tinha traçado com o Odorico, para ir para essa região aí. Odorico não, Zequinha. Odorico era irmão, eu conheci Odorico. Zequinha eu não conheci porque eles morreram juntos, né? Na perseguição que teve. Inclusive, uma vinda minha de Salvador, né, de ônibus, sentei ao lado de uma jovem, e aí comecei a conversar com ela, ela disse que era de Brotas. Quando ela falou que era de Brotas, eu estava lendo o livro na época, estava ainda sem terminar. Eu me interessei para fazer perguntas. No fim, era uma das filhas de irmã de Zequinha, que quando as polícias chegaram para poder pegá-los lá na casa, né, que pegou o pai e tal, ela foi saqueada, jogada debaixo da cama. A mãe jogou para que ela não fosse alvejada de bala, né? Então a história é muito interessante. É isso que dá, às vezes, quando a gente quer fazer uma revolução, né, contra um sistema, um regime, né, e acabou dando o que deu. Porque eu acho que a forma de você fazer uma revolução, eu acho que tem que ser diferente, né? Tem até um ditado, né, não sei se foi Karl Marx que pronunciou isso, eu não vou falar aqui com precisão, mas eu acho que sim, onde para se fazer uma revolução não se deve, primeiramente, conquistar os quartéis, mas sim as universidades, escolas, etc, etc. Porque você serve para os dois lados, né, esse ditado, onde você pode mexer com a educação, mexer com a cabeça das pessoas de forma mais consciente de você fazer sim uma revolução, mas através, né, da educação, etc, etc. E não com a luta armada, que nunca todos que saíram, né, de encontro ao governo ou mesmo ao regime, né, se deram mal, né, porque existe a Constituição, a gente está aí, tem que cumpri-la, né, não tem como a gente se revoltar, e aí acho que as mudanças têm que ser feitas de uma forma realmente pela educação. Então, o projeto, voltando aqui ao caso, né, na saída, é fantástico. Pode contar com o nosso apoio, a administração vai estar, assim, focada, né, para aquilo que está sempre no nosso alcance, aquilo que estiver no nosso alcance, para a gente poder contribuir e ajudar, fazer com que, né, isso tome robustez, né, através de muitos conhecimentos que já temos, através do livro de Dona Leninha, né, da minha tia Leninha, né, e também muito material que eu tenho, que eu posso também, né, deixar disponível, e depois a gente fazer uma junção disso tudo e lançar o nosso museu aqui em Abaíra, né? Que eu acho importante. Gostei demais dessa ideia do museu e tudo que nós formos conseguindo a partir de agora, né, a gente já vai pensar nisso, de estar
deixava-me acrescentar essa sua ideia. O espaço, né, já digo aqui, aquela igreja de São Sebastião, quando eu fiz a troca com o bispo e o padre, né, para aquele espaço lá do fundo, eu já fiz aquilo pensando, focado nisso, mas não deu ainda para mexer na parte de construção. A ideia já veio de fazer ali no velódromo, né, para velar corpos, porque às vezes a gente tem um sofrimento com o doente, né, na hora que está ali para poder acometido com a doença. E depois a gente tem um martírio ainda, que veio partir da forma que é nas nossas casas. Tem que dormir a noite toda ali também. Não é que a gente quer desprezo, né, mas eu acho que é importante, né, no momento desse a gente tem um pouco mais de paz, né, e tem um local específico para que o corpo seja velado. Então a parte de baixo vai ser um local para se velar, e a parte de cima a gente pode fazer um museu para ter uma laje e fica, né, tudo acomodado de forma tranquila. Ótimas ideias mesmo. Voltando à história do nosso município, o que mais te emociona? Tem alguma lembrança que é especial? Olha, são muitas, né? Ainda mais quando a gente tem 55 anos já de vida, bem vivida na terra que a gente nasceu, né? Cresceu, né? Estamos aqui ainda. Eu acho que são vários momentos, né, importantes. Tanta coisa que marcou. Eu me lembro da radiola que Dona Leninha colocava na porta da escola quando ia começar o desfile, né? Quando tinha as quadrilhas também de São João, aquelas músicas. Quando eu ouço hoje, aquilo vem na mente como se fosse aquele momento, né? Aquela coisa tão importante que não dá nem para descrever, né? Não dá para pôr no papel, nem para falar. Mas esses são sentimentos, sensações que enche a gente de emoção, né? Tudo aquilo que a gente via, a organização, tudo. A Baíra, não tem como a gente viver aqui, né? E de repente abandonar. Quando a gente abandona por questões até mesmo financeiras, que tem que buscar recurso fora, alguma coisa, mas o sentido fica voltado para aqui. Uma cidade boa de se morar, tranquila, as pessoas são ordeiras, né? Isso tudo acaba perfeitamente, né? Com muitas belezas naturais, com muita, né? Isso tudo nos deixa assim bem aprazível, né, de viver num local desse. Sem contar a parte de violência, que é mínima, possível, praticamente não existe, né? Isso tudo ajuda bastante. Agora, um momento específico, assim, é difícil de você, às vezes, enumerar, porque são vários, né? São vários momentos. Eu estava vendo, inclusive, umas fotos essa semana, resgatando meu baú lá, e achei uma foto, eu com 4 anos de idade, à frente de um carro que era até do meu pai, que ele tinha cedido uma picape para ser enfeitada, toda enfeitada de papel crepom, né? Ninguém via a lataria do carro, né? E eu de chapeuzinho ali, roupinha padronizada, conheci Dabiro lá atrás, conheci outras pessoas, a Feira de Pratinho, Yara, em cima do carro, Dona Melinha. Eu me lembro assim, com muita recordação desse momento, inclusive porque eu estava com sede e tinha vergonha de pedir água, tinha Melinha, né? E era um pote que tinha em cima do carro. E eu não pedia água com vergonha, todo mundo bebendo e tudo, eu era muito vergonhoso, muito tímido. E eu tenho essa foto, e o que mais me chamou a atenção é que na frente do carro estava escrito Criança, Esperança do Brasil. Quer dizer, e hoje está eu aqui, né? Realmente eu fui a esperança, né? Para quem realmente fez aquele momento. Então hoje nós estamos construindo vários momentos desses, né? Eu sempre falo isso. A gente tem que apostar naqueles que estão vindo, que vão ficar no lugar da gente, né? E isso tudo serve de exemplo. Aquilo ali vão fazer um quadro para ficar eternamente guardado, né? Dentro da minha memória e também para meus filhos, meus netos verem, né? E o que vivemos hoje também aqui, né? É um marco da nossa história. Perfeitamente. O que a gente está vendo aqui é uma sequência da tia Leninha, né? Que começou lá atrás, né? Deixou aqui todo o esboço, né? Daqui, e a gente está dando uma sequência. E quem vier na frente, a comunidade até me falou, né? Que esse trabalho é para daqui 100, 200 anos ainda está servindo de base, né? Para quem vem aí. Eu fui uma vez em Rio de Contas e passei umas 4 horas com um primo meu que veio me visitar pela primeira vez. Ele tem 69 anos de idade, da idade de Monó. E ele nunca tinha vindo em Abaíra, por uma questão, questão mesmo de acontecimento, de destino, né? A minha tia saiu daqui, minha mãe não tinha casado ainda, ela era moça.
a Tiana, acho que se Dona Leninha, a Tia Leninha lembra, né? E foi para Caldeiras, passear em Caldeiras, para casa de um primo da gente, né, que é irmão de Dona Dadinha, Dedê. E ela foi para poder esquecer um namoro que ela tinha aqui em Abaíra com Dequinha. Dequinha era negro. E meu avô não permitiu esse casamento, esse namoro. E ela ficou muito consternada com aquilo e tudo, acabou indo lá para uma festa. E lá ficou revoltada, não quis voltar mais para Abaíra para mostrar para o pai, né, toda a sua revolta. E de lá foi para São Paulo, casou, foi para São Paulo. E isso passou 45 anos, quando eu entrei no Banco do Brasil. E sempre minha mãe relatava isso, né, principalmente nos momentos de almoço, de janta, né, com certas perguntas, que será que minha irmã está comendo nesse momento? Será que tem o que comer? Será que está se passando? Está passando frio, fome? E aquilo foi ficando na minha memória desde pequeno. E quando eu tive condição, eu saí à procura. Foi 2 anos procurando e eu consegui encontrá-la no interior de Lins. E esse cidadão que veio nos visitar, o Sidão, ele é fruto, né, desse casamento da minha tia, né, filho dela, e ele veio pela primeira vez aqui, mais ou menos 60 e poucos anos, 69 anos depois, foi o ano passado. E nós fomos em Rio de Contas para dar uma busca no cartório lá, e lá tem um acervo municipal riquíssimo, fantástico, o Estado ajudou, tem uns arquivos muito interessantes, né, tudo por nome. A mulher lá foi muito solícita comigo, e com isso nós ficamos umas 4 horas lá, fazendo pesquisa, buscando dados, né? E aquilo me despertou para mim também trazer para a Bahia isso e tentar resgatar o passado das famílias abairenses. Então, são essas contribuições que eu quero trazer para vocês, né? No sentido da gente criar um acervo também municipal nesse sentido, né? De documentação, de terra, buscar nos cartórios. O cartório do fórum, eles até disponibilizam isso, para a gente poder colocar no arquivo, né? Porque o fórum está amarrotado de documentos, né? Então, eles disponibilizam oficialmente, a gente pode trazer para cá, né, muitas certidões, muitas coisas, né, compra de terra, transferência de terra, tudo isso vai estar ali, inventários, né, tudo isso mostra a origem das famílias. Já pensou a gente conseguir resgatar o passado da gente? Eu só consigo lembrar aqui, o meu bisavô, o tataravô, já não tem muita, não sei nem o sobrenome, só sei o apelido, e aí some no espaço, no tempo, né. Essa, sem dúvida, vai ser uma grande conquista para o nosso município. Perfeitamente, eu faço questão, né, de estar engajado e buscar isso. Fazer uma visita a esse acervo, pegar uma equipe aqui lá, verdade. Visitar, você vai ver que coisa fantástica, né? Tudo não é automático, mas é mecanizado os arquivos, né? E você consegue puxar o que você quer lá dentro com a maior facilidade do mundo. Arquivo grande, que você entra, fica dentro do arquivo. Coisa muito interessante que foi, na época, Paulo Souto, quem fez a doação pelo Estado, se não me falha a memória. E a gente pode buscar recursos. Se a gente tiver com tudo organizado, funcionando, a gente busca recursos, porque é história, né? É cultura, é um passado que tem que ser preservado. E não tem passado, como a dona Tia Leninha falou aqui, né? Não tem história, não tem cultura, praticamente não tem nada. Tem identidade. Não tem identidade. Vive no mundo sem saber de onde veio e para onde vai, né? Então, gostaríamos, senhor prefeito, de agradecê-lo e também continuar contando com o seu apoio, né, para o desenvolvimento do projeto, mas já de antemão agradecemos muito a sua contribuição. Eu que agradeço. Agora não posso perder a oportunidade para trazer informações, né? O prefeito pegou o microfone e já veio. Tem que ter, mas tem que sair um pouco do script e trazer algumas informações que as pessoas com certeza estão sedentas, né, de saber ali, com relação ao minério que a dona Leninha falou aqui, a tia Leninha falou aqui, né? Na realidade, aquela área, né, que vai da Serra da Tromba, do pico da Serra da Tromba, o ponto mais alto, que é 1.750 metros, o ponto mais alto da Serra da Tromba, em linha reta até o deságua do Antônio João, o minério está dentro de Abaíra, tanto da Conceição como também o da Bucânia. Você tem uma ideia, o colégio da Bucânia, quando essa linha passa e você aproxima hoje, você tem meio de aproximar hoje no Google, o colégio da Bucânia, a quadra, tudo está dentro de Abaíra. Então, o que aconteceu foi uma ocupação de espaço, né, administrativo, e foi colocando na cabeça das pessoas que aquilo era Piatã, e ficou na cabeça das pessoas. Mas eu vou chegar aqui agora na Cefem, nos royalties do minério, porque se caso fosse de Piatã,
eu receberia os 21 milhões que Piatã recebeu. Porque quem recebia os 21 milhões, que foi a parte de afetado, então seria a Bahia que não era proprietário do minério. Entendeu? Então, nesse momento, Piatã recebeu. Se recebeu porque oficialmente lá pertence à Bahia. E o que é que a Bahia tem para receber? 60% dos royalties. Ou seja, o percentual de quem é produtor é 60%. O percentual de quem é afetado é 15%. Foi 21 milhões porque ficou acumulado, porque não sabia de quem era. Até que Piatã conseguiu provar que não produz minério de ferro. E aí passou a mão no dinheiro. Eu estou com 2 ações que estão tramitando, uma em Brasília, a outra ainda está na primeira instância em Conquista, na Justiça Federal, onde tudo bem, se eles são afetados, eu quero ser o produtor. E legalmente a gente tem a documentação, tem tudo, tem a lei, tem tudo que nos rege, né? Eu não vou querer ser afetado porque lá pertence à Bahia. Agora, se as pessoas de lá não querem que pertence à Bahia, ou se não querem, tudo bem, faça o plebiscito e mude a lei. Mas a lei não pode ser mudada simplesmente porque alguém quer ou por interesse, né, financeiro. Não estou brigando, como algumas pessoas até fazem comentário, né, porque lá tem um minério. Não, é direitos são direitos, direitos são direitos. A gente tem que buscar os direitos da gente, né? Você tem uma ideia, a Barra de Catolés, lá no finalzinho lá, né, a divisa é ali no Cafundó. Isso está também nessa mesma linha. Nessa linha lá, Piatã observa, né? E, no entanto, não vai lá fazer nada. Eu que tenho que ir fazer a estrada. Né? Lá tudo bem, mas se tivesse minério, com certeza já tinha ocupado. Né? E a ponte que caiu lá na frente, para aqueles que estão ouvindo aí lá de Barra de Catolés, aquela ponte está dentro de Piatã. Toda a vida foi a Bahia quem arrumou. Né? Então, no momento, agora eu estou querendo que cada um assuma o que é seu. Eu comecei com o Marcos, que é inclusive um parceiro, né, Marquinhos? A gente tem parceria. Quero deixar bem claro que nós, prefeitos, não temos culpa de nada. São questões administrativas que têm que ser buscadas e resolvidas, né, de forma administrativa ou dentro daqui da legalidade. E já disse a ele, né, para, a partir desse momento, já começar a tomar a posição também ali, porque aquilo ali pertence a Piatã. Né? Então, são coisas que a gente está aí, né, brigando, lutando, e que às vezes a população não tem ainda ciência ou conhecimento, né, de tudo que está se passando. Mas, de uma forma ou de outra, a gente vai ter que receber também os royalties da Bahia, né? Ou como produtor, ou como afetado. Afetado, talvez para quem não saiba, né? Quando o minério está num determinado ponto, as regiões que estão ao redor são afetadas. E esse recurso é para fazer justamente a recomposição desse afetamento, né? Dessa afetação. Como construção de estradas, né? Reposição, barragem de rejeito, etc, etc, etc. Então, no entanto, se eu não recebo a afetação, é porque eu sou produtor. A própria ANM pronunciou no processo. Tem lá o pronunciamento da ANM. Piatã está recebendo a afetação porque ela é afetada. Ela não é produtora de minério de ferro. Então, eu tenho que buscar agora, através de uma ação, a minha parte, né? A parte da Bahia que cabe à Bahia. Então, eu acho que está bem esclarecido. Quem tiver alguma dúvida, procure, né? Que eu estou pronto para tirá-la. E, no mais, agradecer, não, Nara, eu sei que você está querendo que eu finalize. Não. Agradecer a todos, né? A Valtez, pela sempre estar concedendo aí como presidente, a Neto, que está sempre nos tolerando aqui, né, Neto? Agora a nova filmadora ali, né? Também como professor. Gostaria de mencionar que os participantes aí, os nossos alunos, professores, se pronunciaram quanto à ideia do museu, aplaudindo a ideia. Que legal. E aproveitar para poder mandar um abraço a todos os professores, né, do município, né, que também contribuem de forma direta e indireta, tanto para a educação dos alunos, que eu vejo aí a batalha que é, né, como para esse projeto fantástico, né, que eu acho que vai dar certo, já deu certo. Marcos Souza mandou uma mensagem aqui dizendo: em casa temos um personagem de um sanfoneiro feito por meu pai, feito de madeira. Essa estátua em madeira tem 1 metro de altura, é isso? Ele deixou outras artes e alguns em acabamento, mas o município de Piatã não se preocupou em valorizar o serviço de arte do meu pai. Meu pai faleceu há 1 ano e 4 meses. Então é algo, né? Faça doação para a gente, já começa, já coloca lá, já coloca o nome dele, né, a homenagem a ele. A gente tem que valorizar essas pessoas. E certamente algumas outras pessoas também, né, devem ter em casa objetos, né, e nesse momento já vai aí também contribuindo
colocar essa ideia em prática. Então, mais uma vez, muito obrigada, senhor prefeito. Eu sempre agradeço. Gostaríamos de dizer que o projeto será desenvolvido durante todos os sábados letivos do ano de 2021 por todas as escolas do nosso município, e em todo o desenvolvimento serão elaboradas atividades que em outros encontros nós estaremos apresentando a toda a comunidade. O objetivo maior desse projeto é tornar as aulas nas escolas municipais mais prazerosas, levando os alunos a perceberem que sua própria vida já é uma grande história, e que o conhecimento histórico pode ser elaborado por todos, independente de qualquer aspecto social, político, econômico e cultural. Dessa forma, a história regional e local se configura como um valioso instrumento metodológico, pois a abordagem de conteúdos voltados para o local e o regional possibilita a elaboração de um olhar diferenciado acerca do saber histórico, capaz de acusar uma visão crítica entre os educandos, bem como permite a efetivação da noção de cidadania no ambiente escolar, uma vez que o objeto de estudo se apresenta como familiar à realidade da vida dos estudantes. Agradecemos a atenção de todos, o apoio também de todos os diretores das escolas municipais, todos os professores, os alunos também que acataram a nossa ideia, e a toda a comunidade escolar, sociedade abairense também, convidamos nesse momento a contribuir e participar desse projeto que hoje consideramos incluso em todo o real, Dona Leninha, ao secretário de Educação, a Neto, a Valpes, que cedeu um espaço aqui na RCA, e agradecemos a todos os nossos ouvintes e desejamos aí um sábado, uma tarde de sábado e uma noite que se aproxima, e muito obrigada pela atenção de todos. Neto.